Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Mauro tem a Laura, e hoje nós falaremos da Netflix revivendo um reality show, né, que é para fazer em forma ao vivo, a volta da Juliette para Globo, depois da semana que a gente falou dos contratos de uns ex-BBBs A acabando. gente sabe das coisas, gente. E algumas novidades da segunda temporada do Estrela da Casa que tá vindo aí, porque reality show ruim a gente comenta aqui também, né? Não é só reality bom que a gente comenta aqui, não. Mas, Laura, vamos começar com uma pautinha quente que você que trouxe, porque a gente grava na quarta, você falou essa notícia pra gente na quarta de tarde, praticamente na hora que a Netflix confirmou que fará a nova versão do Star Search, que, gente, que é um reality show que estreou em 1983, ou seja, eu nem sonhava em nascer ainda. Pode dizer que é uma coisa mais velha que eu aqui, né? E com um programa de talentos transmitido nos Estados Unidos e ficou no ar por 12 anos, né? Ele foi relançado na CBS entre 2003 e 2004. E os concorrentes notáveis ao longo dos anos estavam lá o Destiny Child, a Britney, o Ray Romano, Dave Chappelle, Backstreet Boys, Usher, ou seja, a Laura descobriu que até a Tinashe apareceu por É. aí. Então, o programa da Netflix será transmitido ao vivo 2 vezes por semana com os concorrentes nas categorias música, dança, variedades, comédia e infantil, competindo pelos votos do público que determinarão quem continua na competição. Isso tudo é fonte do Hollywood Reporter, mas também que a Netflix fez esse anúncio nas plataformas dela. Veio aí um reality show por streaming, 100% agora de streaming, né? A Netflix está lançando isso. E seria um pontapé inicial, hein? Pra gente ver mais realities assim aparecendo pra gente? Então, o que eu achei interessante, primeiro vou contar só porque lá nos Estados Unidos, está acontecendo agora, é um evento que eles têm todo ano, que são os upfronts da TV, que é que eles contam os canais de TV, os streamers e tal. Eles falam, apresentam para os anunciantes e para os jornalistas, é, tipo, o que vem aí na programação deles, né? É sempre nessa época. Pra vender temporada de TV começa em setembro, né? Então o que vem. Então, para as pessoas que forem fazer propaganda, essas coisas. E para os jornalistas, o que vem aí. Então, teve muita notícia, então eu tava prestando atenção nesses dias todos o que tava saindo das notícias. E hoje era Netflix. Aí, Netflix e outros streamers. Aí eles. Na hora que saiu, eu falei, o Star Search falou que ia ser ao vivo. Eu falei, ah, não, a gente precisa falar sobre isso. Porque, igual você falou, a gente estava falando muito sobre como seria um reality show desse tipo na Netflix, né? No sistema Netflix. Mas o que me deixou mais curiosa ainda foi o ao vivo. Porque a Netflix não tem muitas coisas ao vivo. Eles começaram a fazer mais recente, que eles fizeram. Eles fizeram aqueles especiais de comédia, alguns ao vivo, só que aí eles a mais a sério. Ano passado, no Natal, não sei quem assistiu, eles fizeram um jogo de futebol, não tô nem aí, mas eles fizeram no meio do jogo teve um show da Beyoncé. Vocês lembram? Você lembra disso, Rich? Lembro. E foi ao vivo também, e foi tipo um investimento imenso. Eles falaram na época, eu lembro, pro show da Beyoncé pra contratar a Beyoncé pra esse show pra chamar as pessoas pro streaming. E aí, quando aconteceu isso, eles vão ter de novo esse jogo, virou. Acho que eles compraram o jogo pra ser sempre. Mas eu achei interessante isso, porque pra mim, isso mostra um desejo fixo da Netflix de entrar nesse mercado ao vivo. Porque senão eles não precisariam pagar a Beyoncé pra chamar a gente pra ver ao vivo, sabe? Só o futebol e tal, mas eu acho que eles quererem chamar a Beyoncé foi e investir tanto, foi um investimento pra mostrar e pra que, tipo assim, o ao vivo no Netflix funciona. Então, não me surpreende a gente ter. A gente já tinha falado que achava que o Netflix ia ter reality show. Eles investem bastante em reality show, porque é uma coisa que dá retorno. Mas o que me surpreendeu foi esse tipo ao. E eles já virem com ao vivo. Eu acho que eles já estavam fazendo esses passos e agora veio isso. Eu acho assim, mais do que criar o seu novo estilo, né? Um novo reality show, tipo, inventar um reality show tipo Boninho, queria inventar o seu estilo da casa. Eu acho que é interessante você pegar um nome consagrado, como você falou, é um programa que passou muitos anos atrás, teve um revival, mas que fez muito sucesso e que apresentou muita gente muito conhecida pro mercado. Eu conheci esse programa, o Rich até falou, por quê? Porque eu já conheço a história da Britney, né? Eu era muito fã da Britney. E eu lembro deles contando dela, da imagem do vídeo dela no Star Search. Inclusive, ela perdeu. Por isso, tadinha.
No Start Search. Então, assim, eu lembro muito disso. Destiny Child também. Outras pessoas muito famosas. Então, eu acho muito legal, porque eles estão pegando uma marca que é conhecida e que deve estar no imaginário dos americanos, no nosso não. Mas o nome é um nome forte, né? Busca por uma estrela, né? É um nome legal, assim, eu acho. E eu acho legal porque não é só cantor, né? Tem outras coisas. Não sei se eles vão manter as outras categorias, mas eu não vejo por que eles não manteriam. Porque, por exemplo, comédia é uma coisa que a Netflix investe muito, né? Então, não vejo por quê. Eu acho legal que tem de tudo, assim. Ó. É bom pra eles, assim. Tem dança e tal. É bom pro estilo de reality que ele tem. Eu pesquisei como funciona o reality, né? Eu não sei se vai ser assim na versão da Netflix, mas a versão original era tipo um programa de competição. Você tinha o vencedor, que deve ser selecionado no primeiro episódio, tipo, duas pessoas competem em cada categoria. No caso, pode até ser mais, mas no original eram duas. Por exemplo, vocal group. Aí tinha dois grupos vocais que participavam. Aí tinha o vencedor. Aí no episódio seguinte, o vencedor tem uma pessoa que quer competir com ele, entendeu? Tipo, o vencedor, aí vem uma pessoa pra desafiar o vencedor. E aí, quem ganhar, continua. Se você tem um certo número de vitórias, no original, acho que eram quatro, você paga, tipo um mês, né? Você passa pra final. E aí, pra semifinal. Aí depois tem a fase, tipo, no final do ano, tem a fase, no final da temporada, tinha a fase que essas pessoas concorriam, com os finalistas concorriam entre si, e aí uma pessoa ganhava, e aí ganhava o prêmio, era o álbum, era pra ser, ganhava um álbum e tal. Não sei como vai ser o prêmio esse ano, talvez nem seja ganhar álbum, seja algum outro tipo de coisa. Um documentário na Netflix, sei lá, né? Netflix pode querer fazer uma coisa assim. O comediante eu vejo ganhando um especial na Netflix tranquilo, sabe, assim, É, verdade. porque é fácil de Verdade. acontecer. Isso. Eles falaram que vai ser 2 episódios por semana e ao vivo. Só que assim, a diferença também é que no original, quem votava no vencedor era os jurados, e aí se empatasse, era votado pela plateia lá, não tinha votação do público. Pelo menos no começo, depois começou a ter. Agora, não sei como vão fazer. Pelo que falou, eles querem implantar a votação do público. Não sei como isso vai funcionar, né? Mas eu acho interessante, porque a questão toda da Netflix é que o maior streamer do mundo, assim, né? E com isso você vai ter muita gente diferente votando, né? De Aí vários vai ser países, vários interessante. locais. Então, acho que isso pode ser bem interessante, né? Como que vai ser essa votação? Como que vai ser as diferenças de votação podia ser diferente, como cada país votou. Eurovision do É. Star Search. Se vai ter concorrentes de outros países. Eu fico curioso porque como vai aparecer o pop-up na nossa tela na hora que a gente estiver assistindo para só apertar no botão na opção e trazendo gente essa comparação para o imaginário popular, como ele tem a faixa demográfica de nossos ouvintes, eles vão entender a referência que eu vou fazer. Se você não entender o formato, quem assistia Raul Gil no auge dos jovens talentos e dos calouros era esse formato, ficava várias semanas cantando, a semana se classificava, ia para uma final e ganhava, né? Sendo que aí é a nível como as opções. É como se fosse um Got Talent também, sendo que dividido por categorias, porque o Got Talent acontece com todo mundo, alguma fase da semifinal do Got Talent você compete com as suas categorias, mas na final é cada um por si e ganha ou ganha um cantor, ou ganha um comediante, ou ganha um mágico, né? Não necessariamente vai ganhar um por Isso. categoria, né? Lá eles podem dar vários prêmios, porque, por exemplo, o grupo musical que ganhar pode não ter um álbum lançado, mas pode a Netflix fazer um show ao vivo, transmitir um show ao vivo do grupo que É, ganhar. Tranquilamente. Porque a Netflix tá com isso também, porque ela tem aquelas questões do esporte, né? Vai ter jogo. A Netflix tem a questão de luta, que eu vejo também que tá tendo muito, que a propaganda aparece direto é. na minha, embora eu não consuma, mas aparece a propaganda. E eu acho mais legal porque a Netflix viu que isso funciona, porque eu não sei se todo mundo, ou a maioria de quem eu escuto, a gente já ouviu falar ou acompanha. A gente tem uma Operação Triunfo na Espanha, né? Que é a versão original do Fama, que ficou conhecido aqui no Brasil. E ele passou muito tempo, muitos anos, e muitos anos mesmo, gente. É um programa que tem várias décadas de duração. Ele passou muito tempo na televisão, né? E depois ele foi cancelado e ele voltou pela Prime Video, né? A Amazon comprou os direitos e fez toda a temporada por lá. Sendo que lá tinha a questão de eles exibiam ao vivo só para Prime Video Espanha,
né? E para votar você baixa o celu pelo aplicativo do celular e não necessariamente você tem que instalar mais nada para votar, só baixa teu aplicativo, porque eu votava só tendo o aplicativo no meu celular, por exemplo, era 5 votos por pessoa. Você lembra lá do American Idol que fazia isso, né? Você tinha 2 horas para Lembro. votar, né? E lá é assim, é que nem a votação aqui. A votação acontece com o programa no ar e a votação termina com o programa no ar no mesmo dia, que é tudo de uma vez só o episódio. Então, depois que o programa terminava na Espanha, é que era exibido pro resto do mundo, ficava disponível pra gente, sabe, pra gente assistir. Então, não sei Aham. se a Netflix pode adotar primeiro isso, né? Se a versão. Porque pode ter o Star Search Os Brasil, pode horários, ter o né? Star. É, pode ter o Star Search UK. Isso não garante que, que seja Pode, mundial, é. ele pode ser vendido por franquias, né? Mas aqui vai ser engraçado porque não podem usar a Estrela da Casa, porque já existe uma. Por causa Verdade. mas ninguém sabe ainda como vai ser, mas eles viram que esse formato funciona. E é uma coisa que tá curioso para ver porque vai ser interessante. 2 dias na semana, a gente subentende-se que os dias que combinam mais são terças e quintas, né? Fica a cara de 2 dias na semana ser assim. Mas Netflix tem aquele padrão de que é um streaming, então para ele todo dia é dia, basta lançar no streaming, então pode estar lá Aham. várias vezes, mas eu fico curioso também porque a gente sabe que tem como funcionar, tem como fazer tudo. E a gente sabe que hoje em dia reality show não é mais necessariamente para revelar um grande artista, né? Se revelam de outras formas ou não necessariamente precisa vencer para ser o campeão. É. Não, tanto que várias dessas pessoas que a gente mencionou não ganharam. É, não ganhou. E olha aí, eu não me lembro quem ganhou a temporada da Britney, pô, quem ganhou dela, né? Assim, para pensar, é a Britney, quem foi É, Britney ela foi Spears e eliminada no quem é, né? primeiro. Quem é essa pessoa? Então, assim, quem do verde é alguém conhecido, né? Porque eu não sei, né? Eu não acompanhei, não sei aquela temporada dela, mas eu fico curioso. A gente vai assistir, gente, não se preocupe. A gente pode fazer até um comentário estreia, Eu né, tô também super aqui. curiosa. Eu tô curioso porque eu quero ver a forma de votação, principalmente, né? Porque ao vivo remete que a Eu fiquei votação até tem que ser ao vivo empolgada, também. porque a É gente bom. gosta de reality show que tem música. Não, e é Esse bom vai porque é um ter. reality show que abrange tudo, né? Porque, por exemplo, eu não assisto assiduamente o Got Talent, Isso. mas você pode pegar um episódio pra passar o tempo tranquilamente, porque você vê de tudo um pouco aparecendo ali competindo, né? É, eu não gosto muito de coisa com comediante, vou admitir. É porque o humor Mas norte-americano é mais complicado, né? A gente tem uns que a gente vai achar engraçado, tem outros que é, não. É muito nichado, é porque eles isso. mesmos têm nicho entre Verdade, eles, né? verdade, Nem toda, por exemplo, nem verdade. todo, embora seja muito parecido, né? A gente sabe as piadas, a vertente das piadas que vão ter lá, É verdade. depende da pessoa que tá contando e a forma que tá contando, e porque lá eles já vê, gente, eles Então, não o têm problema não é preocupação com o necessariamente o assunto, humor, não, são né? eles. São De eles, onde são vem. eles. Porque tem alguns que são legais de ver, mas assim, a maioria anda capengando por aí. Mas é um reality Então, que eu fiquei eu até tô pensando agora, curioso. Rich, quem poderia ser jurado, se Olha, tiver? ela gosta de fazer bico Eu nisso, então pensei. A Nicole vai estar lá, se mandar a proposta pra ela, ela vem. E o Ah, pior, é, com entre certeza. aspas, gente, o pior entre aspas, ela combina com esse programa. Porque, por exemplo, uns programas de Combina. talentos tem que ser umas pessoas que gostam da pataquada. Por exemplo, a Katy Perry. Quando foi no American Idol, É, ela foi ótima jogando no American Idol. Por exemplo, uma Kelly Clarkson da vida. Eu tô pensando, gente, porque se é um reality show variado, a gente vai ter que ter cantor, tem que ter comediante, tem que ter um pouquinho de tudo na bancada, né? é. Ah, não tem, Eu tem pensei, que por ter não sei exemplo, quantos, né? a Netflix, ela tem uma relação que ela já tá fazendo um programa que é ao vivo lá nos Estados Unidos com o John Mulaney, que é um comediante. Aí eu pensei que ele poderia ser uma pessoa que eles chamam pra participar, porque ele já tem uma relação com o programa. É, ele é comediante. Então eu acho que poderia ser. A Netflix faz muita coisa com comediantes, né? Ele chama Todo Mundo ao Vivo com o John Mulaney. E é um programa que eles têm lá já. Então eu fiquei pensando que poderia ser uma pessoa que eles chamariam, né? Não sei. Ou, por exemplo, alguém que já teve programa, documentário lá, tipo a Karol G, que teve um recentemente, sabe? Alguém assim, que ele já tem uma relação. Porque imagino que se já tem uma relação com o programa, pode ter essa facilidade, né? E eu acho Não que sei. da Karol D vai depender também se, como eu falei, o programa vai ser a nível mundial ou se vão ser franquias vendidas assim, vão É, ter a tem isso, proposta de é trazer verdade. franquias diversas, né? Eles têm que pensar muito num bom apresentador, que saiba lidar com o ao vivo. Isso é essencial, gente, porque se o apresentador for ruim, o É, programa já desanda daí. E a bancada tem que ter um pouco de química, né? O mínimo possível para é, funcionar bem. Por isso tem que ser umas pessoas que é. não se levem muito a sério e que saibam
trabalhar ao vivo. Então, na Aham. teoria, revisitar reality shows norte-americanos poderia ser interessante de procurar aqui lá, tipo uma Paula Abdul da vida. Eu tenho certeza que se oferecer uma coxinha em Guaracampo, ela tá lá, né? E ela é boa, gente, pra Ai, essas coisas. não, ou então, podia ser legal, por exemplo, alguém que participou, tipo um membro do Gente, a Backstreet Boys. Britney, né? Assim, tá lá, A a Britney Britney. tá em casa. A Britney tá em casa. A Britney participou do X Factor USA, gente. Quem aceitou participar daquilo, aceita participar de tudo. Ah, aqui no Brasil seria ainda mais fácil de montar, porque o Brasil que não falta é esses nichos todos para serem preenchidos também. Se tiver a No versão Brasil, a apresentadora Star ia Search ser a Brasil. Fernanda Souza. Ah, certeza que tá já linkada com a sogra. Exato, E ela já tem apresenta muito bem. relação. E ela apresentou o Iron Chef Brasil, inclusive deveria ter uma segunda temporada, que foi muito boa a primeira. A gente E até a gente comentou gostou aqui, bastante dela, lembra? porque é dinâmica. Uhum. Foi o É, nosso ela é empenho boa. que fez ela ir pro Ilhados com a sogra, tá vendo? Mas tá aí, a palavra que eu tô com duas palavras, a expectativa é do entretenimento e curiosidade, porque eu tô muito curioso. É a palavra-chave pra mim dessa versão que tá vindo aí da Netflix. Porque se for bom é bom, se for ruim é mais um fracasso pra conta de reality shows no mundo que estão vindo aí fracassando, né? E não vai fazer mal não. Mas eu espero que, se for mundial, vai ser muito interessante. E se for nacional, espero que o Brasil esteja de olho também em ter a sua própria versão. E tem que ter, né? Porque tem lei que tem que ter um certo limite de produtos nacionais sendo feitos, né? Cada país tem que ter uma taxa, uma porcentagem de produtos feitos. Então, tá aí. Curioso aí, Laura, viu? Nossa, 15 dias depois, tá vendo ele fazer uma lista com 11 reality shows, veio um reality show que a gente não citou. Netflix pegou, não nos ouviu. Ouviu a gente, mas não nos ouviu, né? É que a gente nunca viu esse. Não, ele não existe um equivalente aqui no Brasil. Se bem que tem aquele, não tinha um. O Raul Gil às vezes tinha um pouco isso, de a pessoa competir, né? Com quem tava lá. Tinha isso. Tinha isso, eu Lembra? me lembro. Nossa, me lembro muito. Eu Tinha. peguei o auge dessa época. Então, acho que é o único. Acho que o Faustão também teve isso uma época Assim, o Faustão teve de da pessoa tudo, né? competir. É, O que é que não teve no Faustão, me diga? é. Então, assim, não sei. A gente não teria pensado nesse jamais, né? É. Mas olha, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, falando de algo relacionado a reality shows e logo, logo comentando o MasterChef Brasil, que está vindo aí para a 12ª temporada. Então nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas e nos indiquem para os amigos que também curtam reality shows. Estamos no Instagram, Twitter e Blue Sky, basta procurar por Extra Podcast. E quero lembrar também que está acontecendo Eurovision, e Eurovision não deixa de ser um reality show, e todo ano, já faz uns 4, 5 anos que a gente faz um episódio elencando as 10 melhores apresentações com asterisco, porque às vezes eu e Laura, Tonho e Nivaldo, que tal sempre como convidado, a gente não emplaca todas as favoritas, mas algumas a gente entram, né, Posso que a gente faz uma dizer já votação. uma coisa sobre isso? Eu já É, assisti a semifinal e já odiei o resultado. tá vendo? Laura começa a zicar desde as seletivas, eu começo a zicar só no ao vivo da final. Então, assim, o pé frio dela vem de antes. Quem quiser entender um pouco como funciona esse festival do Eurovision, tem um episódio lá atrás, lá de 2020, uns pouquinhos anos atrás, é o episódio 93, onde eu, Laura e o Tonho, a gente recebeu o Nivaldo, que entende muito de Eurovision, porque ele tá todo ano aqui com a gente, e dando uma aula enorme de geografia pra gente também aqui dos conflitos e de história sobre tudo que acontece por lá. E tem o Eduardo Lobo também, que ele participou da produção de uma performance do Eurovision, também contou a experiência, porque ele também assistia lá ao vivo e tudo. Ou seja, é um episódio bem recheado e quem assistir já chega preparadíssimo pro nosso episódio da semana que vem. Olha que coisa boa, porque a gente entregou conteúdo ali, a gente entrega conteúdo, jornalismo, É história e verdade. geografia. É quase um Enem aqui do podcast que a gente faz na época do Eurovision. É verdade. E sábado tem uma tarde inteira. Então acompanhe nas redes sociais, principalmente eu, porque eu assisto a final e fico comentando no Twitter e no Blue Sky as minhas performances favoritas. Não vou dar muito spoiler de quem vai ser minhas favoritas, porque eu vou estar choramingando aqui quando ela não entrar no top 10 da gente. Vou estar dizendo que foi roubado, como eu faço todo ano, né? Mas vamos lá. Como eu disse do episódio da semana passada, a gente sempre tá com um time muito incrível, né, Laura, pra essas coisas. Reality shows voltando aí, ó. Netflix pegando reality show quando fez lista de que reality shows podiam estar. A gente semana passada falou de contratos sendo encerrados de ex-BBBs. A gente viu que a pessoa que mais causou preocupação na Globo para esses contratos nascerem voltou pra Globo, que foi a Juliette, que ela foi anunciada como apresentadora do Saia Justa
uma das novas apresentadoras, né? E também agora ela é agenciada. E foi na semana que também confirmou que a Aline, Vinícius e Renata são os pipocas que continuam agenciados pela Globo. Laura, as voltas como dá, né? Pessoal Boninho sair pra Juliette vir, praticamente ela foi a percussora de pessoas que explodiram com o Big Brother, a Globo não conseguiu segurar justamente quando ganhou. Eu dei uma boa risada, Luiz. Primeiro porque aconteceu logo depois da gente gravar. Falei, meu Deus, estava me sentindo. E da gente falar que não é, às vezes, a melhor escolha, e ela acabou tendo esse retorno. Só que agora o retorno dela é completamente diferente do que na época, né? Ela já tá muito consolidada e muito maior, né? Eu achei muito interessante isso, porque ela volta não só para um programa, mas na agência deles, né? Achei super interessante isso. Você não achou? Achei super Eu achei. inesperado. O programa eu achei normal, assim. Achei que ia acontecer mesmo. Mas achei que, sabe, faz sentido, assim, né? Porque ela é boa nisso, assim, de falar e tal. Mas, assim, de agenciada, eu fiquei surpresa, porque a Juliette, ela já ganha muito dinheiro, né? Vamos falar. Ela já ganha muito dinheiro sem isso, mas ela vir também com esse portfólio para agregar, assim, na agência deles, achei super interessante. Então esperei muitos conteúdos de Gil e Juliette juntos de novo pelos corredores da Globo, né? Porque os dois, o Gil continua com a Globo ainda, É, né? Agenciado e tudo. será que Então eles vai já ter. estão planejando alguma propaganda com os dois juntos? Eu tranquilamente já aproveitaria aquele agenciado e tudo com lá e como ela se mostrou interessada, tanto que os dois, né, estavam na final do Big Brother, né, desse ano, né, com Aham, outros participantes, podiam aham. tranquilamente participar de uma atividade do programa, porque o Big Brother a gente tá precisando de atrair audiência, nada melhor que apelar para a nostalgia do povo recente, né? Trazer pessoas que realmente Gil e o Juliette público já gostasse. apresentando o Big Brother. Imagina. Nossa. Laura, você sabia que esse ano, no Estrela da Casa, eles vão ter mentores e todo mundo vai cantar? Tá chocada com essa Nossa. informação? Eu acho muito engraçado que isso é uma grande novidade. Nossa, gente, vai ter eles cantando todo dia, não, todo ao vivo, num programa de canto. Nossa, o que dizer, né, Mitch? Não, e eu me lembro que na época que Nossa, falava isso, o povo dizia assim, ai, mas o porquê? Mas o povo tem que ganhar prova pra cantar, tem gente defendendo. Eu digo, gente, não é, você vai pra cantar, você não tem que ser bom em prova, não, tem que ser bom de canto. É outra coisa exato. ali. Que não teve uma pessoa, eu lembro direitinho que teve uma pessoa que ficou super feliz que de um negócio lá que ela foi indicada porque ela ia poder cantar finalmente. Você A lembra Evelyn, disso? a Evelyn ficou assim, Isso! chorosa. Quando alguém falou assim, não sei quem escolheu ela, não sei se foi a Una ou se foi o Gael, que chegou pra ela e falou que ia escolher ela porque ela não tinha cantado ainda. Ela começou a chorar. A gente até comentou na semana dizendo que a pessoa Aham, está chorando, emocionada porque está cantando num programa de canto. Que de tem que você. canto, cara. É inacreditável. O de mentor, gente, tem que ter que aquelas aulas que eles tinham, vez ou outra, para preparar para os duelos, embates, que seja, era interessante, né? Porque tinha uma aula, embora o É, Luca, que venceu, não seguia dica nenhuma, quase ninguém seguia as dicas que ele dava, tinha né? Mas é dicas por sua conta e boas. risco. Eram dicas boas. E tem que ter jurado, gente, porque tem que deixar tudo ao Deus dará do público. A gente sabe que o público não é a melhor pessoa do mundo para julgar, né? Tanto que isso é ver as eliminações que aconteceram na Tem que ter alguém temporada. direcionando. É, tem que ter alguém que trabalhe com isso e que entenda disso e oriente, né? Mentor. A gente é acostumado a ter qualquer reality show, gente. A gente tinha o American Idol, por exemplo, que aqui teve o Ídolos, né? Que era jurados, por mais que os jurados não eliminassem nas fases ao vivo, mas eles estavam lá toda semana julgando esse povo. E tinha o X Factor, que na teoria, quem não fosse mentorado pelo Simon, tinha o jurado lá com ele toda semana, e ensaios, era. E tudo. Então, o Mistério da Casa não podia ter. E tanto quando as melhores coisas que também tinha no programa era aquele desafio deles comporem de última hora. Era uma das poucas coisas que dizia, olha que legal, tá vendo? Eles tendo que compor algo em meia horinha e entregava uma atividade. E Laura, você lembra daquele episódio que a gente fez de expectativas, que a gente foi muito esperançoso, não aconteceu nada do que a gente queria? Que a gente até falava que a pessoa podia ganhar uma prova e escolher a ordem de apresentação e fazer um monte de coisa. Você não acha que podia ter, se tiver prova, não podia ser voltado para esse negócio? Tipo, em vez de você Podia. ganhar o direito de cantar, não é só dar um direito de você mexer um pouco na dinâmica? Tipo, quem canta primeiro é fulano, quem canta é Ou segundo. escolher música para alguma pessoa. Isso poderia ser interessante. Escolher ter alguma coisa, algum benefício. Para quando a pessoa que
desse uma música ruim pro favorito, bater o Ministério Público, né, na porta da Globo, no Projac lá, fazendo isso. Mas eu espero, que outra mudança você acha que deveria ter no Estrela da Casa, por exemplo? Além da grande mudança do povo cantar e ter jurado pra dizer o que tá bom e não tá pra eles. Eu acho que precisa ter um direcionamento maior da coisa das músicas. Lembra que a gente reclamou disso, que eles não podiam escolher a música semanalmente? Eles tinham que escolher entre. Elas eram pré-gravadas. Isso E era isso era muito muito ruim. esquisito. Era muito ruim Porque eles mesmo. estavam aprendendo coisa lá dentro, tudo, e eles estavam presos nas músicas que eles já tinham escolhido antes. Eles podiam, acho que, escolher a música para aquela semana, mas dentro que eles já tinham escolhido, né? Isso era muito ruim, porque prendia muito eles numa escolhas estabelecidas antes, sem poder as coisas que eles estavam aprendendo, e mais que isso, as coisas que eles estavam vendo que davam certo ou não, entendeu? Não tinha muito isso, não tinha muito essa oportunidade de mudar. E isso era muito ruim, porque tinha gente que estava escolhendo música que não tinha nada a ver mais, sabe? Eu acho que isso tem que mudar. Espero que mude. Porque até com o mentor pode te dar dicas de coisas. Ah, essa música não tá funcionando, vamos mudar agora. Tipo, nem que seja no dia anterior. E como se a Globo tivesse ruim de dinheiro pra pegar direitos autorais de algumas músicas, né? Porque a gente viu que tinha músicas recentes e atuais no ano passado. Então, continua pegando, gente. Não precisa ser tão atual, não. Pode ser composição dos próprios artistas, né? Que eles são aí, já são deles mesmos, eles que vão liberar pra eles mesmos. E que a gente viu muita música autoral aparecendo. E é uma das premissas, é isso, gente. É muito interessante você ver um artista evoluindo no reality show musical. Né? Quantas pessoas a gente pega no. A gente, vamos citar um exemplo das nossas afilhadas, a Little Mix, né? Tem que citar ela sempre, né? Aqui, podcast. Você pega a Aham. primeira performance da Little Mix, foi boa, mas nada se compara com Don't Let It Go, quase na reta final. Assim, a evolução. Exato, exato, exato. É bom você ter uma evolução e você ter, de vez em quando, as semanas temáticas. É bom aparecer um tema de vez em quando. Sabe, assim, tipo, é uma semana sertaneja, pra mostrar que outras pessoas podem cantar sertaneja. É uma semana do samba, do pagode, do axé, forró, que quiser, uma coisa assim. Porque você se prender naquilo, você gravar uma música, aí você vai pro reality show musical só pra cantar o que você já gravou, sem poder mostrar evolução nenhuma. E o pior, pra gente ver que você em estúdio é melhor que ao vivo, né? Porque ao vivo tinha alguns que ficava pensando, ih, realmente o estúdio ajudou, né? E tinha casos contrários, né? Que a gente vê que ao vivo funcionou mais do que no estúdio. Então falta, é bom ter esse direcionamento mesmo. E eu espero que as apresentações continuem disponíveis pra gente no Spotify ou qualquer plataforma de streaming, porque é legal a gente ter os áudios, né? Pra poder também ajudar na divulgação dos artistas, mas eu espero que continue. Mas eu acho que o maior acerto do Estrela da Casa está continuando, né? Que é a Ana Clara como apresentadora. Tá aí, né, Laura? Pelo menos uma coisa se salvou É, desse programa todo. ela é boa, né? Ela é Ana Clara boa. é boa mesmo nisso e merecia continuar. Futuro apresentador do Big Brother Brasil, quem sabe, né? Tá aí, né? Tá aí. Se as marcas gostarem tanto dela, é isso. Mas tá aí, gente, episódios curtinhos, porque semana que vem tu compensa, como eu falei, tem muito choramingo meu, minhas favoritas não entrando no Eurovision. A gente tá chegando também na rodada do MasterChef, onde a gente vai comentar o MasterChef. Então se preparem que vem aí maratona de reality show. Tá vindo também aí o quê? Estrela da Casa, chefe de alto nível, tá vindo muita coisa aí. Fora reality shows que Ah, é pipocam do o nada chefe na Gabriel da Netflix. É, e do nada tem reality show que para a Netflix dizer assim, hoje eu vou lançar um reality show sem avisar ninguém, porque ela tem disso, né? Lança as coisas e não avisa. Esse ela avisou porque ela tem que vender, porque é ao vivo. Mas os Ela outros, deve ter, ninguém ela deve sabe. avisar, às vezes, de meses atrás, só que a gente não tinha prestado atenção. Aí, opa, Nossa, vou estrear um Então eu episódio. culpo a Netflix Brasil, porque eu sigo a Netflix Brasil. Que não me divulgou. Se não apareceu. É aquele negócio hoje em dia, né? Quando tem rede social. Não apareceu na minha timeline, então não existe. Eu não vi, não existiu. Pra você ver, eu vi esse negócio do Star Search no meu Blue Sky. Tá vendo? O céu azul anda melhor. Tanto que se chama-se céu por algum Como motivo, é que gente. tem menos gente, eu acabo vendo Tem mais menos notícia lá. poluição. É, aí eu acabo vendo mais notícia lá. Então eu acabo descobrindo muita coisa por lá, hoje em dia. E vão seguir a gente lá que a gente comenta lá. Tudo que eu comento no Twitter, eu comento no Blue Sky também. A diferença é que no Blue Sky Eu as prefiro pessoas ver não no Blue xingam Sky tanto porque a gente, ninguém né? me responde. É, No Big Brother, por exemplo, tá muito mais xingado no Twitter que no Blue Sky. É ninguém me assim, responde, é ótimo. Acho é, maravilhoso. ninguém Gente, ter critica. um tweet que irrita é um saco. Ou você silencia, mas aí é ruim porque um amigo pode te responder e você está interessado, ou você não tem paz, porque é notificação sem parar. É um saco. Ai, problema sério, né? Ai, é um saco É, ter um hit tweet. mas aí você tá vendo como você, como os influencers aguentam. Aguentam porque ganha dinheiro com isso, Não né? sei. É, se eu Tem ganhasse, isso. talvez eu não teria tantos problemas.
Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Todas as nossas redes sociais estão na descrição aqui do podcast. E a gente vê semana que vem falando do Eurovision. Como eu falei, vão ouvir o episódio 93 para ficar por dentro de tudo e assistir o filme da Netflix. Já que tá falando aqui da Netflix, ó, esse episódio todo patrocinado nada por ela, né? Que tem esse episódio que a gente comentou justamente porque tem um episódio lá, a história de Fire Saga, se lembra do Eurovision, que tem lá com a Rachel Aham, McAdams? é verdade. Gente, é uma farofa muito boa. Vocês uma farofinha É boa. divertido, é. Vocês vão se entreter. E é legal porque tem participantes de verdade da Eurovision, então é divertido. Tem um medley muito bom. As músicas são ótimas. Então lá. Então é isso. Até semana que vem e tchau. Tchau!